Olá, queridos, a paz, ao tio na área que estou aqui na porta. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui, já quero agradecer, amém, pela sua atenção, você que está nos assistindo, tá? Então eu quero agradecer a Deus por sua vida, tá bom? Queridos, já aproveitando, deixe seu like, deixe seu comentário. Hoje o seu dízimo e sua oferta vai ser o seu comentário, tá bom? Então nos ajude, se inscreva nesse canal, tá bom? Para você que não me conhece, sou o pastor Walter Fabres, fundador, tá, do Ministério Prostrados para Adorar Church e também CEO da Faculdade Level Up, tá? Então, queridos, você que tem um desejo de estudar, de aprender a palavra de Deus, vem junto comigo que a bênção vai ser grande, amém? Quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração e tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira poderosa, amém? Então quero deixar aqui no livro de Lucas, tá? Lucas capítulo de número 5, quero apenas deixar um versículo, amém? Só para nós entrarmos no profundo da palavra de Deus e eu entregar aquilo que está no meu coração para o seu coração, tá bom? Lucas capítulo de número 5, verso de número 4, diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Queridos, qual pregador, qual pastor, qual amigo, companheiro que não já ministrou essa palavra, que não conhece também essa palavra? A Bíblia diz, queridos, que Jesus, ele de fato era um tzadik, um mestre, doutor em palavra, homem poderoso, melhor dizendo, em palavra. E a Bíblia diz que um certo dia Jesus, ele se aproxima, ele vai até a praia e ali ele começa a ministrar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que alguns pescadores, alguns homens já haviam tentado pescar a noite inteira e nada havia apanhado. E ali acontece uma frustração. A Bíblia diz que eles retornam à beira da praia pela manhã. Então esse mestre, esse tzadik, ele vai e começa a ministrar à beira da praia, a ponto da multidão começar a se aglomerar naquela praia. A Bíblia diz que havia 2 barquinhos. A história nos conta que Jesus ele resolve entrar em um daqueles barcos. Ele resolve entrar no barco de Simão e a Bíblia diz que a princípio os pescadores já estavam lavando as suas redes e Jesus ele adentra o barco. O que é interessante aqui, o que eu quero entregar para você é o seguinte, queridos, que enquanto Jesus estava pregando, os homens estavam lavando as redes. Observe bem, Jesus estava pregando e os homens lavando as redes. Jesus pregando e os homens lavando a rede. Entenda que havia 2 barquinhos. Jesus resolve entrar no barco de Pedro, de Simão Pedro, ou seja, agora a atenção de Simão Pedro, que estava lavando as redes, é voltada para o mestre. Até então, observe, Jesus estava pregando e eles lavando as redes. Jesus pregando e eles lavando as redes, até Jesus entrar no barco de Simão. E aí a atenção de Simão e daqueles pescadores que estavam lavando as redes foram voltadas para Jesus. Observe só, Jesus então começa a ministrar e diz: olha, empurre-me um pouco para dentro da água, para que eu possa falar com as multidões. Queridos, observe, Jesus, ele está agora usando aquilo que era uma ferramenta de trabalho de Pedro para ser um altar para pregar a palavra de Deus. Ou seja, observe bem, quando você, quando eu, quando nós não dermos atenção a Cristo, aquilo que Jesus está falando, Ele vai fazer alguma coisa para chamar a sua atenção. E eu quero dizer uma coisa, que não seja, ou que Ele não possa entrar no seu filho, que Ele não possa entrar no seu esposo, que Ele não possa entrar na sua esposa, para que a sua atenção seja voltada para Ele. Então entenda bem, queridos, Jesus ele entra e a atenção dos pescadores agora é voltada para Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus está pregando e depois que ele termina de pregar, ele volta para a beira da praia. A Bíblia diz que quando Jesus está à beira da praia novamente, ele vai chamar aqueles pescadores e vai dizer o seguinte: olha, agora
as redes já estão limpas. Então peguem as redes e torna ao mar alto novamente. Queridos, observe, Jesus, ele vai dizer, torna ao mar alto. Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, que a noite inteira Pedro estava pescando e nada conseguiu apanhar. Jogavam as redes, tiravam as redes, jogavam novamente, tiravam novamente e nada conseguia apanhar. Aquela noite foi uma noite frustrante, aquela noite foi uma noite complicada, aquela noite foi uma noite difícil. Entenda bem uma coisa, ó, as redes, observe, estavam sujas, mas só que quando Jesus manda pegar as redes agora estão limpas, ou seja, Jesus não trabalha com rede suja. Observe bem, Jesus não trabalha com rede suja. Então Jesus pega, manda buscar as redes e colocar no barco. A noite foi frustrante? Foi difícil? Foi complicado? Sim, foi. Mas o interessante é que muitas pessoas dizem, olha, não é hora de parar ainda, não é hora de deixar as suas redes. O que eu quero dizer para você é o seguinte, queridos, que lavar as redes não é sinônimo de parar. Lavar as redes quer dizer, olha, no outro dia eu vou tentar novamente. Então deixa eu dizer uma coisa para você, se você está numa situação complicada e talvez você está querendo parar, o propósito não é parar, o propósito é descansar. Porque quando você descansa, no outro dia você tem vigor para retomar aquilo que você estava fazendo. Então, nunca pare. Descansar é a melhor opção, mas parar nunca, tá bom? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que eles pegam as redes e observam. Pedro, ele não estava nem aí, irmãos, para o que Jesus estava falando. Só que os judeus, eles são de fato ensinados que até da palavra de um mestre eles deveriam fazer caso. Então observe, as pessoas usam muito essa palavra, olha, vai ao mar alto, lança as redes. Queridos, Pedro ele foi, mas ele foi não acreditando. Observe, por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que muitos mestres ministravam naquela região. E o interessante é que Pedro já estava acostumado a ver, os pescadores já estavam acostumados a ver tzadiques ou mestres pregando naquela região, só que esse mestre era diferente. Entenda, quando Jesus diz assim, ó Pedro, pega as redes e lança novamente ao mar alto, ou vai ao mar alto, Jesus está dizendo, olha, ao mar alto, entenda bem, você não vai estar na sua dependência, entende? Mar alto quer dizer, olha, você não está mais no seu controle, compreende? Ou seja, Jesus diz para Pedro, Pedro, pega as redes, vai para o mar alto, porque você não vai estar mais no controle. Entenda, a noite inteira você foi na sua direção, a noite inteira você foi no seu controle, a noite inteira foi da forma que você queria, só que agora vai ser na minha direção, vai ser na minha dependência, vai ser como eu quero. Então pega as redes, Pedro, e vai ao mar alto. Pedro então vai ao mar alto, queridos. Se a Bíblia diz que quando Pedro ele chega ao mar alto, ele lança as redes. Observe bem, o interessante é que tinha dois barquinhos. Jesus não entra no barco de Pedro por falta de opção, queridos. Jesus entra no barco de Pedro porque ele quis entrar no barco de Pedro. O que eu quero dizer para você, queridos, é que Jesus não entrou na sua vida por falta de opção. Jesus, ele queria entrar no seu barco. Jesus, ele queria fazer morada na sua vida. Jesus, ele queria fazer o impossível na sua história. Jesus, ele quer mudar de fato a sua vida, a sua trajetória, a sua história. Ele quer fazer algo novo na sua vida, entende? Então, entrar no seu barco, entrar na sua vida não foi falta de opção. Entrar na sua vida foi porque ele quis entrar. E quando eles estão no mar alto, observe, Jesus, os pescadores, eles lançam as redes. Quando eles lançam as redes, acontece algo fantástico. Eu nunca vi uma pescaria tão rápida na minha vida. Só que a Bíblia diz que quando eles lançam as redes, eles começam a puxar as redes, e as redes, elas vêm com muito peixe, mas muito peixe. Observe uma coisa, queridos, quando isso acontece, a Bíblia diz que parece que vai afundar o barco, compreende? Parece que vai afundar esse barco. Mas o interessante, queridos, é que eu parei para pensar que até a bênção,
afunda barco quando você não está preparado para receber aquilo que Jesus tem para você. Entende? Então observa, até a bênção afunda barco, queridos. Porque o barquinho não comportava a bênção que Jesus entregou para eles. Pega isso aqui, irmãos. Entenda que muitas vezes as pessoas recebem uma casa boa, um carro bom, um salário bom, mas essa bênção, de fato, ela pode vir a afundar o seu barco. Por quê? Eles não estavam preparados para aquilo. Eles estavam preparados para uma porção de peixe. Eles nunca imaginariam na vida deles que as redes iriam encher tanto de peixe a ponto do barco querer vir a pique, querido. Dá para compreender? Então deixa eu dizer uma coisa para você, o pouco de Jesus para a nossa vida é muito, talvez, para o barquinho da sua história. Por quê? Por falta de maturidade, compreende? Por falta de entender o projeto, o processo do Senhor na sua história, compreende? Deus está te forjando. Às vezes a gente não entende o processo que nós passamos, e quem não entende processo não vive propósito. Dá para compreender? Então veja bem, você não sabe o processo que você está passando, você não sabe as dificuldades que você está passando, você não sabe as dificuldades que você está vivendo. Só que eu quero dizer uma coisa para você: observe, os projetos de Deus para a sua vida são maiores do que você imagina, compreende? Deus está te forjando, Ele não quer forjar em você um barquinho, Ele quer forjar em você um navio. Deus está forjando em você um navio. Pedro não estava acreditando, porque quando eles puxam, que o barco parece que vai virar a pique, queridos, aí Pedro entende. Observe que Pedro sai da beira da praia falando a respeito de um mestre. Só que quando Pedro ele volta, ele já volta como Senhor, compreende? Por que Senhor, pastor? Porque Senhor é provedor da nossa vida. Dá para compreender? Então ele sai como mestre, mas só que quando ele volta como Senhor. E dá para você entender que Pedro não estava acreditando. Por quê? Porque quando Pedro ele pega esse monte de peixe, ele vai dizer assim: Senhor, passa de mim, porque eu não acreditei. Passa de mim porque eu sou um miserável, Senhor. Entende? Então deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Você que está me assistindo aqui, observe bem. O barco parecendo que ia virar, a Bíblia diz que as redes se romperam. E aí, e mesmo com as redes rompidas, foi preciso chamar outro barco. Dá para compreender? Ou seja, Deus sabia que a bênção iria virar o barco de Pedro. E por Deus saber que o barco iria virar, o próprio Deus vem e faz um rasgo na rede. Deus não vai deixar você virar o seu barco. Dá para compreender? Deus não vai deixar que o seu barco ele venha a pique, tá? E antes que o seu barco venha a pique por causa da bênção, Deus vai rasgar essas redes aí, não vai deixar virar o seu barco. Dá para compreender? Então, queridos, eu quero que você fique com essa palavra, fique com essa mensagem de Deus, tá? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua casa, e a mão de Deus esteja estendida sobre você, tá bom? Então deixe o seu like, compartilha, comente a respeito dessa palavra e a bênção vai ser grande, amém? Deus abençoe, Valtinho na área, que os dois pés na porta, tamo junto e até a próxima, Deus abençoe!